Pastor Márcio Valadão, ele faz assim lá na Lagoinha. Levante sua Bíblia assim. Fala assim: eu sou o que a minha Bíblia diz que eu sou. Quer trocar de Bíblia comigo? Eu tenho, diga. O que minha Bíblia diz que eu tenho. O resto eu não lembro, você lembra? Eu posso fazer tudo aquilo que a palavra de Deus, a minha Bíblia diz que eu posso. Fala aí. Fala: eu posso fazer tudo aquilo que a minha Bíblia diz que eu posso. O que mais? Que a minha mente esteja aberta, repita. Vai, fala aí. Ele vai falar, vocês vão repetir, vai. Que a minha mente esteja aberta para tudo aquilo que o Senhor tem para falar em meu coração. Amém. Amém. Glória a Deus. Glorifica ao Senhor. Amém. Você pode. A palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Quem te fortalece é o Senhor. Abra comigo Hebreus capítulo 11. Quantos já ouviram falar sobre Abraão? Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Eu gosto muito desse texto. Começa a falar da fé, dos heróis da fé. 11, versículo 1. Vamos entender um pouco na prática, na vida de uma pessoa, o que é a fé. Constantemente nós podemos ouvir pessoas dizendo que têm fé, que são pessoas de fé. Mas na prática, na vida de uma pessoa, o que é a fé? Será que é difícil, é uma decisão fácil você viver pela fé? Às vezes as pessoas se orgulham: não, eu sou uma pessoa de muita fé. Será que é fácil vivermos pela fé? Será que é fácil decidirmos pela fé? Hebreus 11. Eu queria que os irmãos ajudassem aqueles que são visitantes, que não estão acostumados ainda. Achou, Rodrigo? Hebreus 11, versículo 1 diz a definição da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É uma palavra com duas letras, mas é meio complexo de entender. A fé é a certeza de coisas que você espera. Você tem uma certeza dentro de você que aquilo que você tem esperado, aquilo que Deus gerou no seu coração, você tem a certeza que aquilo vai se cumprir. E você anda por essa certeza. Não importa o que aconteça ao seu redor, você anda debaixo desta certeza. A Bíblia fala, para todos nós que somos cristãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque toda pessoa que quer servir a Deus precisa viver uma vida de certeza em meio a um ambiente de incertezas. Quem entendeu? Aquele que serve a Deus, aquele que se diz cristão, ele precisa ter certeza de quem o move, de quem o guarda, de quem está com ele, mesmo num ambiente de incerteza. Muitas vezes nós ouvimos esse versículo que eu falei agora: tudo posso naquele que me fortalece. E esse versículo ele tem dois lados. Tudo posso naquele que me fortalece, de eu fazer aquilo que é impossível para mim. E tudo posso naquele que me fortalece, ao ponto também de quando eu não consigo fazer nada, de quando eu estou destruído, quando eu estou passando por momentos difíceis, eu posso suportar também aquela tristeza, eu posso suportar aquela dificuldade. Amém? No mundo nós teríamos aflição, Jesus disse, mas Ele mandou nós crermos nele, é uma ordenança. Entregar a sua vida a Cristo e seguir a Cristo não quer dizer que você não vai passar por problemas. Muito pelo contrário. Esta fé ela vai te desafiar. Como eu tenho certeza que Deus é em uma área da minha vida, você pode ter aqui pelo menos dois elementos que te ajudem a entender isso. Primeiro, a Bíblia fala: seja a paz de Cristo o árbitro em teu coração. Quando você está fazendo algo que Deus está naquilo, Ele te dá paz.
em meio a um ambiente que não tem como ter paz. Você já viu as pessoas dizerem muitas vezes para as outras: poxa, como é que você está tranquilo, como é que você está em paz numa situação tão difícil como essa? Essa pessoa é um verdadeiro cristão. Entendeu? Amém? Outra condição que você pode entender além da paz, é quando você se sente desafiado. O mundo não vai te desafiar. Quando você está mal no mundo, você faz o quê? Você vai lá e bebe, para você enxugar as mágoas. Quando você está mal no mundo, você vai lá o quê? O mundo é para os fracos. Usa uma droga. Para quê? Para você fugir da realidade. Quando você, no sistema no mundo, quando você está lá, você faz o quê? Você se prostitui. Você vive um mundo de fantasias para fugir da realidade. Mas quando você entrega a sua vida a Cristo, você deixa de viver um mundo de fantasia. E Ele te coloca a verdadeira realidade, que é dura. Mas Ele te dá força para você vencer. E Ele desafia você a vencer. Ele desafia você a enfrentar o problema. Davi foi ungido rei, mas ele teve que ir lá derrubar o gigante. E nós temos que derrubar os nossos gigantes. E antes mesmo dele derrubar o gigante, ele já havia enfrentado ursos e leões. Ele já era um herói anônimo, sem que ninguém o soubesse. Todo mundo estava gritando: ah, Davi matou muitos, milhares, dezenas de milhares. Eu imagino Davi pensando: mal sabe eles, agora que eu matei um gigante, todo mundo está gritando meu nome. Mas quando eu matei leão e urso, não tinha ninguém me observando. Existem ursos e leões que você mata secretamente, que ninguém vê, mas o Senhor vê. Ele honra você. Ele honra a sua fé. Só pode bater no peito e dizer verdadeiramente que você tem fé, querido, quando você tem certeza em meio a um ambiente de incertezas. Se você tem tomado remédio para dormir ou para depressão, eu profetizo que você vai ser curado em nome de Jesus. Porque muitos de nós já tomamos, e outros tomam esses remédios, porque eles não conseguem ter certeza em meio à incerteza, em meio à dor, em meio à dúvida. Então, a primeira definição de fé é o que é? É certeza de algo que você espera. Você não está vivendo hoje aquilo que você sonhou, mas você espere, porque ainda você vai viver. Amém? Davi falou: porque minha alma está abatida, porque ela me perturba. Espera em Deus. Em Isaías fala: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águia, correrão e não se cansarão. Aquele que espera em Deus. Amém? A primeira explicação de fé é isso. A segunda explicação é convicção de fatos que você não vê. Nós somos muito apegados ao visual, aquilo que nós vemos, né? E a fé é o que? Convicção daquilo que você não vê, mas daquilo que você crê. O vento você não vê, mas você o sente. O oxigênio você não vê, mas você depende dele para viver. Nós temos que acostumar o nosso corpo a entender que nem tudo que nós vemos é aquilo que nós dependemos. Enxergar é uma coisa diferente de ver. Por isso que aqui está falando que é a convicção de fatos, não se vê. Eu posso olhar para você e enxergar em você uma pessoa, mas Deus pode olhar para você e ver além de uma pessoa. Ele vê o seu interior. Então a nossa visão tem que estar muito além daquilo que nós podemos ver. Talvez você está vendo uma situação e você está tentando adivinhar qual vai ser a saída, qual vai ser a solução. E a sua função não é adivinhar qual vai ser a saída, a sua função é crer que Deus já colocou uma saída ali, uma porta. Amém? Então isso é fé. Diga comigo: sem esses elementos é impossível agradar a Deus. Eu preciso de fé. Amém? A salvação ela vem pela fé, mediante a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então agora que nós entendemos um pouco sobre fé, nós vamos ler o versículo 8. Aqui começa a falar de alguns homens que creram. Esses homens eram diferentes de nós? Não. Esses homens, eles não passavam por problemas? Passavam por problemas como nós. Eles tinham medo como nós. Eles tinham momentos de solidão como nós. Eles tinham inseguranças como nós. Eles tinham como nós.
E nós vamos escolher Abraão entre esses para nós falarmos nesta manhã. Hebreus 11, versículo 8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Não é muito maluco um negócio desse? Deus chega num tal de Abraão. Na época não tinha igreja, não tinha Bíblia, não tinha pastor, e Deus se manifesta a ele e fala: olha, prazer, eu sou Deus, e eu estou dando uma ordenança que você pegue a sua família, pegue a sua bagagem e saia em viagem. Mas para onde que eu vou? Não, eu não vou falar para você onde você vai, você simplesmente vai, e durante a viagem eu vou te revelar para onde que é. E esse maluco que tinha medo, como eu e você, insegurança, acreditou nisso. Ele teve fé, por isso que ele é chamado o pai da fé. Ele foi o primeiro a provar realmente que ele era um homem de fé. E ele era um homem como eu e você, querido. Sofria semelhantemente das mesmas dores. E ele creu. Só que aqui fala que ele foi a um lugar que ele deveria receber por herança. É dentro disso que eu quero tocar nessa manhã. Muitos de nós temos batalhado por aquilo que nós achamos que é importante para nós. Só que Deus, ele separou uma herança para nós. Amém? Você talvez herdou da sua família coisas boas e coisas ruins. Você herdou características boas e características ruins. Amém? Por exemplo, você vai num médico. Eu já tive pressão alta, né? E aí eu tive que ir para o hospital e depois me encaminharam para o cardiologista. E o médico então falou para mim: você herdou hereditariamente esse problema cardíaco, essa questão do colesterol alto, e você vai ter que tomar remédio o resto da vida, e você vai correr um grande risco de morrer de coração, que não sei o quê. Quer dizer, eu herdei isso. Não que a minha família desejasse isso para mim, mas eu herdei. Só que eu tenho uma herança maior do que a herança natural. E eu falei: eu quero a herança do céu, eu quero ser curado. Limpa o meu sangue, Senhor Jesus, eu recebo a cura. E eu estou curado, nunca mais tive problema de pressão alta. Você pode glorificar a Deus por isso. Deus, ele tem uma herança para você, maior do que essa herança terrena, maior do que a herança familiar. E aqui nós vemos 3 elementos que ajudaram a Abraão. Versículo 8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. 3 coisas. Primeira coisa, se você ler todos os versículos desse capítulo, ele começa pela fé. Primeiro elemento que nós temos que ter para ter uma vida que sonha os sonhos de Deus, para receber as heranças de Deus eternas, é viver pela fé, é ouvir pela fé, é ver pela fé. Nós temos o nosso lado natural incrédulo, então nós temos que pegar o filtro da fé e colocar nos nossos ouvidos, porque vão vir pessoas e a gente vai falar assim: poxa, eu estou indo lá numa congregação, estou ouvindo a palavra de Deus, está sendo tão bom para mim. Ah, mas eu vou te falar, no começo é bom mesmo. Eu também já fui em igreja, hoje eu não estou indo não, eu fico em casa. Olha, no começo é bom, você fica animado, depois você acaba desanimando, viu? Depois você vai ver que na igreja tem um tanto de gente cheio de defeito, cheio disso. A pessoa está querendo contaminar você. Ela está querendo entregar para você uma herança terrena. Ela está querendo, ela é o pior terrorista que existe, é o destruidor de sonhos. É a mesma coisa de você pegar uma mãe que está gerando um bebê, já está entrando no 9º mês, já está o quartinho pronto, já sabe o nome da filha. Você nunca viu o rosto da Sara, carinho, mas você já imagina como ela é, como deve ser. Você sonha todos os dias. Não tem ninguém mais sonhador do que uma mãe e um pai quando estão gerando filho, porque eles têm certeza daquilo que eles esperam, e eles têm convicção daquilo que eles não veem. Mas eles vivem diariamente debaixo deste sonho. O quartinho, tudo projetado, esperando. Aí ele encontra uma mãe e um pai que perdeu um bebê. E você está falando de vida, porque você está gerando vida. E essa pessoa que perdeu o bebê vai falar para você de
morte, porque ela está carregando morte. Ó, se fosse você, espera nascer primeiro, vai que nasce um problema, e vai que vai acontecer alguma coisa na hora do par. Quem já viu gente assim? São assassinos, pessoas que perderam a fé. Então, para viver nesse mundo, nós precisamos agir viver pela, mover-nos pela, tudo que eu perguntar você vai respondendo. Ouvir pela, ver pela, falar, entender, tudo é pela fé. Então quer dizer, algum pensamento, até você está sozinho, vem um pensamento maligno. Ah, você não é nada. Ah, nada vai dar certo. Isso aqui não tem nada a ver com fé. Então tá, eu repreendo em nome de Jesus, está fora da minha vida isso aqui. Tudo é pela fé. Primeira coisa, pela fé. Amém? Diga comigo, pela fé. Tudo que não for por fé na sua vida, arranque. Logo. Tem gente que fala assim, ah, tal pessoa falou aquilo para mim, eu dei uma podada nela. Deixa eu te falar uma coisa que o Espírito Santo falou comigo esse ano. Se você poda, você fortalece o quê? Tem uma planta, você vai lá e poda. O que você faz? Você fortalece depois o quê? O crescimento dela, cresce mais rápido. Aquilo que é ruim, você não tem que podar, você tem que cortar pela raiz. Quem entendeu? Fala para o seu irmão, não pode o mal, porque ele vai fortalecer e vai crescer. Mas arranque o mal pela raiz. Amém? Primeira coisa, pela fé. Segunda coisa, ele foi chamado. Ele ouviu a direção e a voz de Deus. Abraão, vem cá. O meu sonho para você é esse. Você veio pela fé neste lugar que ouviu uma palavra de Deus para a sua vida. E aqui você está ouvindo uma direção diferente das vozes que você ouviu. Está falando, o seu caminho é esse, a direção é essa. Você está tendo a oportunidade de ser chamado por Deus. Ah, mas eu não estou ouvindo a voz de Deus. Eu não sei. Como é que é a voz de Deus? Você está ouvindo ela nessa manhã. Ele pode usar uma criança. Ele pode usar um homem comum como eu. Ele usa a sua palavra. Ele usa o Espírito Santo para falar com a gente. Ouça o chamado de Deus, querido. Viva pela fé, mova-se pela fé e ouça o chamado de Deus. Desses 3 elementos, 2 dependem de Deus. Por quê? A fé não é algo que nós conquistamos ou adquirimos. É algo dado por Deus. Vem de Deus. Chamado vem de Deus. Ele nos chama com a sua voz. Mas o terceiro depende de nós. Obediência. Pela fé, quando Abraão foi chamado, ele obedeceu. Pela fé, chamado e obediência. Tudo na sua vida passa por esses 3 quesitos. Pela fé, chamado e obediência. Quando você tem fé, Deus te chama para sonhar os sonhos dele. Você sintoniza na frequência dele, ele começa a falar. E cabe você obedecer ou não. Então não depende só de ter fé e de ser chamado. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque não obedece. A pergunta para você nessa manhã hoje: você está disposto a obedecer à voz de Deus? Você está disposto a obedecer aquilo que Ele te pede? Porque aquilo que Ele pediu para Abraão foi muito difícil. Obediência. Fala comigo. Pela fé gera um chamado, e o chamado gera em mim obediência. Amém? Então agora que eu fiz essa introdução, vamos abrir lá em Gênesis para a gente entender um pouco o que aconteceu. Por que foi tão difícil? Hoje nós conhecemos a história de Abraão inteira, mas naquela época Abraão não sabia o que haveria de acontecer. Gênesis capítulo de número 12. Para que Deus chamou Abraão? Vamos entender o que Deus prometeu para Abraão. Gênesis 12. Quero que você preste muita atenção nessa mensagem, porque ela tem riquezas para transformar a sua vida. Gênesis capítulo 12. É o primeiro livro da Bíblia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém?
Ora, disse o Senhor a Abrão. O nome de Abraão, antes de ser Abraão, era Abrão. Por quê? Vamos entender aqui. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Fala comigo. Terra. Faz assim com sua mão. Terra, parentela e casa do pai. Deus colocou 3 critérios para ele: sair da terra dele natural, da onde ele foi criado, sair do meio da parentela, sair do meio dos familiares e sair da casa do seu pai. Vamos continuar. E vai para a terra que eu ainda te mostrarei. E qual é a condição, qual é a promessa que Deus dá para a obediência de Abraão, em troca da obediência dele? Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o seu nome. Por isso que ele deixou de chamar Abrão para chamar Abraão. Deus engrandeceu o nome, Deus estendeu o nome dele como sinal de bênção. E aqui Deus fala para ele: sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus fala uma coisa, ele muda. Sim ou não, queridos? Não. E aqui Deus fala para Abraão, que nesse tempo ainda era Abrão. Abrão, eu vou te pedir algo, e o resultado disso que eu vou te pedir vai gerar uma bênção tão grande, que através de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Quer dizer, Deus não mudou isso. Isso ainda é fato, existe. Mas como que funciona isso, Diego? Eu acredito que Deus quis, quando ele falou que de ti, em ti serão benditas todas as famílias, Deus estava querendo dizer algo. Ele estava querendo dizer, pelo modelo de obediência e de vida de Abraão, quem acompanhar este modelo será abençoado como Abraão foi. Amém? Então, quando Deus fala que em ti todas as famílias serão abençoadas, ele coloca Abraão como um modelo. Assim, quando Deus levantou Adão e Eva, eles colocou aquele casal como um modelo. E por conta deles terem pecado, todos aqueles que vinham dentro do molde também pecaram. Quando Deus levanta pessoas, famílias, ele levanta com um propósito, com um modelo. Deus não vai te dar um marido, para você que está solteira, só para você curtir ele. Deus não vai te dar uma esposa só para você curtir ela. Eu estava falando isso semana com uma pessoa. Deus, ele te dá um casal, ele dá pessoas umas às outras, ele constitui família para que elas sejam modelo para outras, para que as pessoas aprendam a viver uma vida segundo os planos de Deus e glorifiquem a Deus. Deus não me deu a minha esposa só para mim curtir ela dentro de casa, e aí, vamos sair, vamos namorar. Não, Deus deu a Dani para mim, para que também nós nos doássemos para outras famílias. Tudo que Deus te dá é para você doar para outras famílias. A primeira condição que Deus colocou para Abraão foi: ser tu uma bênção. A gente costuma ver aquele adesivo, muito tempo atrás, todo mundo usava: Deus é fiel. Oh, que maravilha. Me conta uma coisa que eu não sei. Deus é fiel? Que legal. Mas a pergunta é: você é fiel? Né? Você é fiel? Nós costumamos dizer: poxa, Deus é uma bênção. Como é uma bênção estar na presença de Deus. Deus me abençoa. Aí Deus vira e fala para você: eu vou te abençoar, mas você seja uma bênção. E nós vemos aqui que Deus colocou um desafio para Abraão. A fé, ela nos desafia. E o desafio que Deus colocou para ele é sair da terra dele, da parentela. Mas por que será que Deus pediu isso? E em troca disso, Deus ofereceu para ele uma bênção. Então eu propositalmente li primeiro essa bênção para que vocês retornassem um pouco agora comigo. No capítulo 11, versículo 27, nós começamos a ver a história de Abraão. Vamos entender por que Deus mandou ele sair da casa do pai dele. Vamos entender o porquê que Deus só podia abençoá-lo se ele fosse embora. Gênesis 11, 27. Todos acharam? Eu quero que você preste muita atenção agora, que há segredos aqui. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló.
Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres, a de Abraão chamada Sarai, e a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá Abraão seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos, morreu em Arã. Parece que nesse texto que nós lemos aqui não nos mostra nada, mas aqui mostra tudo, queridos. O pai de Abraão chamava Terá. Vamos lá para a gente organizar, porque é muito nome, para a gente não confundir. Ele chamava Terá. E ele teve 3 filhos: Abraão, Naor e Arã. 3 filhos. O mais velho era Abraão. Depois nasceu Naor. E depois nasceu Arã. Ele teve 3 filhos. E aí, o seu filho caçula, então, que se chamava Arã, ele teve um que se chamava Ló. E um tempo depois, este filho morreu. Quer dizer, Abraão perdeu um irmão e Terá perdeu um filho. E aqui diz que então Terá pegou o seu filho Abraão. Ele estava dividindo, ó, nós vamos fazer uma viagem, vamos dividir aqui. Ele pegou Abraão, vem cá. Aí ele pegou o filho de Arã, pegou o Ló e colocou junto com Abraão. A mulher de Abraão era estéril, não podia ter filhos. Então ele pegou aquele bebezinho, aquela criança, e colocou junto com Abraão e com Sara. E na outra comitiva, o outro irmão de Abraão, que era Naor. E fala que eles estavam indo em direção aonde, querido? Canaã. Olha só, qual foi a promessa de Deus para Abraão no capítulo 12? Que Deus daria para ele uma terra. Quem conhece a história aqui já de Abraão? Alguns são novos convertidos, outros ainda não sabem. Então, Deus prometeu a Abraão uma terra. Que terra era essa? Canaã. Só que antes de Deus prometer para Abraão, dá a entender que ele prometeu para quem? Para quem? Para o seu pai, Terá. Porque Terá estava indo para Canaã. Aqui não fala no texto, mas nos dá a liberdade de entender isso. Quem falou para Terá para ele ir para Canaã? Deus. Se Canaã nem existia no mapa ainda, foi quem? Deus. Olha só que tremendo. Você acha que Deus, ele sendo um Deus tão poderoso, e é um Deus que respeita hierarquias, ele daria uma promessa para o filho sem antes prometer para o pai? Quantos concordam comigo? Se você vê a maneira de Deus trabalhar na palavra, ele sempre trabalha assim, por hierarquia. Então nos dá a entender que Deus havia chamado o quê? Terá. Pela fé, era para estar escrito ali, Terá foi chamado e obedeceu. Só que infelizmente ele foi chamado pela fé, mas ele não obedeceu. A promessa que Abraão recebeu era para o seu pai. Mas por que o seu pai não obedeceu? Aí que vem o mais interessante. Como era o nome do filho de Terá que havia morrido? E aonde foi que Terá morreu? Leia aí, final do versículo 32. Ele morreu em final do versículo 32. Aonde foi que ele morreu? Em Arã. Terá era dono daquelas terras. Quando naquela época um pai era dono de terras, ele dividia as terras para os filhos. A terra que ele havia dividido para o seu filho, Arã, se chamava Arã. E então ele sai de Ur dos Caldeus e ele vai em direção a Canaã. Só que ele para em Arã.
essa terra era a terra que seria do meu filho. Meu filho que morreu. E ali ele começa a ficar ali e lamentar. E chorar pelo filho que morreu. E esquece de quê, queridos? De Canaã. Esquece da promessa. Quantas vezes você se deparou numa terra, numa condição que faz você lembrar aquilo que morreu, aquilo que se perdeu. E você começa a lembrar daquilo que estava morto como se estivesse vivo, e você esquece daquela viva promessa e esperança como se ela estivesse morta. Aquilo que estava morto roubou a sua fé. Terá parou em Harã e ficou ali até morrer, querido. Porque a dor da perda e a mágoa nos leva à morte. Quantas pessoas já viu aqui, casais, que um morre, o outro está saudável, de repente começa a ficar doente e morre também? Porque não soube lidar com a dor da perda. Terá não soube lidar com a dor daquilo que ele perdeu. E esqueceu a promessa de Deus. Quantos de vocês talvez esqueceram as promessas de Deus, os sonhos de Deus, e vocês têm curtido a dor daquilo que não deu certo, daquilo que você perdeu? Só que o nosso Deus, querido, Ele é um Deus que Ele faz a obra dele. E se você não quer cumprir o propósito de Deus, Deus faz o quê? Ele passa para outra geração. E aí Deus então chama Abraão e fala: olha, eu vou te dar uma palavra, que você vai sair desse lugar onde você está, você precisa sair daqui, e você precisa ir para a terra, para Canaã, e eu vou te abençoar. Por que eu estou contando essa história? Dentro desse contexto, foi fácil para Abraão tomar essa decisão. Ele perdeu um irmão, ele estava vendo o seu pai sofrendo pela dor do seu irmão, da perda do seu irmão. E nós ficamos sensibilizados quando nossos familiares estão sofrendo. Só que aí acontece algo mais terrível ainda. Nós temos aqui Abraão. Vem cá, Abraão. Nós temos aqui Abrão. E aí nós temos Sarai, que é estéril. Vem aqui, Sarai. Aí, preste atenção. Terá sabe que não vai viver muito tempo. Ele sabe que ele não terá muito tempo. E aí, ele pega quem? O Ló. Que é filho de quem? Harã. E na hora que ele vai dividir as comitivas, ele fala assim: ó, você é estéril, você não pode ter filho. Eu tenho um menino aqui que não tem pai nem mãe, eu vou morrer, não vou poder ficar criando ele, vou fazer o quê? Colocar ele, cria ele. Presta atenção, não brinca não, presta atenção, senão você não vai entender, é muito forte. Coloca ele como sendo o quê? Filho. Só que na promessa que Deus tinha para Abraão e para Sara, Deus prometeu dar para eles o quê? O filho. Só que Deus não podia dar um filho para eles enquanto eles gerassem um filho que não era deles. Talvez você fale: por que a promessa não cumpre na minha vida? Por quê? Porque você está cuidando de coisas que não são suas. Você está se responsabilizando para cuidar de problemas e de filhos que não foi você que gerou. E Terá colocou uma responsabilidade sobre Abraão: olha, esse menino, eu vou morrer, você vai ter que cuidar dele como se fosse seu filho. No coração de Abraão, ele tinha uma expectativa de ser pai e ela ser mãe. O que era fácil para eles? Tomar para eles como se fosse filho. Só que Deus tinha sobre eles uma promessa. Só que Deus tem sobre você uma promessa. Então Deus fala para ele: Abraão, sai da tua, mais alto, que terra é essa? Terra de, sai da terra que lembra do seu irmão. Deixa de viver a vida que é do seu irmão. Você não é Harã, você é Abrão. Sai dessa terra que te faz lembrar
Arã, que faz com que você exerça uma função que o seu pai quer que você exerça. Como sendo mais velho, colocou uma responsabilidade em você, que não é o que eu tenho para você, uma vida que eu não escolhi para você. Segunda coisa, sai do meio da sua parentela. Parentela fala de quê? Familiares. E Ló não era filho, Ló era o quê? Familiar. Deixa esse filho que não é seu. E terceira coisa, sai da casa do seu. Mas o pai dele já havia morrido, mas os ensinamentos e os princípios ainda estavam muito vivos. E ele, para deixar a terra e para deixar o familiar, ele tinha que romper primeiro no seu coração com seu pai natural, para ser fiel ao seu pai celestial. Quem está entendendo? Agora pode sentar, obrigado. A pergunta que eu tenho para vocês nessa manhã é: vocês têm cuidado de Ló, ou vocês têm sonhado com o filho da promessa? Você tem carregado Ló com você, ou você tem esperado por Isaac? Mas por que será que Sara demorou tantos anos para ficar grávida de Abraão, de Isaac? Sabe por quê? Eu vou te falar. Enquanto emocionalmente eles não desligassem de Ló, eles não teriam fé para crer no impossível que era ter um filho. Sabe por que o teu milagre não vem? Porque você tem o plano B. Sabe por que o teu milagre não vem? Porque colocaram em você uma responsabilidade para você cuidar de algo que não é o que Deus tem para você. Por isso foi muito difícil para Deus, para Abraão. Ah, foi fácil, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vou embora. Não é simplesmente pegar uma mala. Abraão teve que renunciar à morte do seu irmão e de chorar, de romper com esse luto. Abraão teria que deixar o seu sobrinho, que ele tratava como filho. Abraão teria que deixar aquela responsabilidade, aquele jugo que o pai deixou sobre ele, para então somente poder sair e ir em busca de algo que ele nem sabia onde ele era, de ter um filho que ele nem sabia se podia ter. Mas isso se chama fé. Sabe por que a sua vida está do jeito que está? Porque enquanto você não abrir mão daquilo que você pegou com as suas próprias mãos, Deus não vai poder dar com as mãos dele aquilo que ele tem para te dar. Enquanto Ló estivesse com Abraão e Sara, Deus não podia dar Isaac, porque eles estariam o quê? Satisfeitos com um filho que não era filho. Deus não quer que você esteja satisfeito com Ló. Deus quer te dar Isaac. Deus quer te dar a promessa. Deus quer que você levante dessa condição que você está. Saia da condição de luto, de dor. Saia do lado das pessoas que não são pessoas que Deus deu para você. E saia da casa. Casa fala o quê? Do cuidado, da raiz. Saia de princípios, ainda que familiares, ainda que veio dos seus pais, que não lhe trazem bem algum. Quem entendeu? Jesus falou: quem não deixar pai, mãe, irmãos, esposa, filho, filha e até a sua própria vida, por amor de mim, não é digno de mim. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que você não deve mais olhar na cara do seu pai, da sua mãe? Não. Ele está querendo dizer que dentro de você existe vivo princípios e ensinamentos que você recebeu da sua família. E muitos desses ensinamentos, quando confronta com a palavra, não bate. Por exemplo, tem famílias que são super incrédulas, ensinam as pessoas a serem incrédulas, e a palavra ensina você a ser uma pessoa de fé, agir pela fé. Então você vai ter que ser fiel a quem? Ao papai e à mamãe, ou à palavra de Deus? Só que é muito difícil. É ou não é? É muito difícil. Na minha família não tinha nenhum pastor. Nunca teve alguém que fosse pastor para me ensinar. É assim, assim, assim. E de repente eu estou na faculdade e Deus fala para mim: você vai embora, vai sair do meio da tua parentela, você vai para um lugar longe, você vai
deixar tudo. Falei, poxa, como é que eu vou falar para meu pai que eu vou deixar a faculdade? E eu fiquei 1 ano e meio orando para que Deus quebrantasse o coração dos meus pais para me falar com eles. E chegou o dia. No dia que eu falei que eu ia embora, eu não tinha dinheiro para comprar passagem de ônibus para ir embora. Não é verdade? Eu falei, Deus mandou embora, eu vou embora hoje. E falei com meus pais, eu falei, eu te abençoo. Eu compreendo o teu chamado e te abençoo. Eu entrei no quarto, abri a porta do armário e comecei a pegar minhas roupas. O Espírito Santo falou para mim, pega tudo, leva tudo, não deixe nada, porque você não volta mais para essa casa. E quando eu puxei a porta do guarda-roupa e fechei, minha mãe estava em pé aqui, com o olho cheio d'água. Falou, filho, deixa algumas roupas, deixa algumas coisas aí, porque quando você voltar vai ter algumas roupas aqui já. E aí Deus falou, agora é a hora, você vai doer no coração da sua mãe, mas você vai ter que falar isso para ela. Você vai ter que cortar aqui o cordão agora. Eu falei, mãe, eu não vou voltar mais. Você lembra disso? Eu não vou voltar mais. E de fato eu não voltei mais para aquela casa. De Belo Horizonte eu casei e fui constituir aquilo que Deus tinha para mim. Mas foi muito difícil para mim, querido. Hoje você pode olhar para mim, tão jovem, Deus abençoe, mas vocês não sabem as decisões que eu tive que tomar e que ainda vou ter que tomar. Como foi difícil para mim deixar meus pais. Eu nunca tinha viajado sozinho. Como foi difícil para os meus pais ouvir isso. Eu ter que ver nos olhos deles que eu estava ferindo eles com a minha decisão. Mas eu tinha que ser fiel a Deus. E aí eu falei, como é que eu vou embora? E aí eu fazia alguns serviços para o Henrique, o pai da Adriana. E a gente fez alguns serviços lá na Rex, de Extremo. E aí o Henrique me chamou, Diego, vem aqui que eu preciso acertar algumas coisas que faltou com você ainda. E ele pegou e me deu, na época eu lembro, um valor muito acima daquilo que ele tinha que me dar. Ele falou, isso aqui é como uma oferta para você que vai fazer essa obra. E com aquele dinheiro que ele me deu, eu paguei a passagem e deu para mim sustentar 1 mês lá. Mas eu tive que ir para uma terra que eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia o que me esperava. Eu tive que trocar o certo pelo incerto. Só que o certo era algo que eu peguei com as minhas mãos. E o incerto era algo que viria das mãos de Deus. Tudo que você pega com as suas mãos, você perde. Deus foi lá e plantou árvores para o homem e falou, pode comer livremente. Mas naquela época ele foi lá e pegou da sua mão, que não veio da mão de Deus, trouxe para ele morte. E de lá, de Belo Horizonte, eu conheci a minha esposa, lá eu casei. E hoje tenho vivido o propósito de Deus, porque eu obedeci ao chamado de Deus, a voz de Deus. A pergunta minha para você nessa manhã é, você está gerando Isaac, aquilo que Deus tem para você? Ou você está cuidando daquilo que colocaram sobre os seus ombros? Colocaram sobre você uma responsabilidade. Usaram talvez da afetividade emocional, do carinho que você tem, do respeito, e colocaram sobre você o peso. Falou, não, você vai ter que ser assim, você vai ter que viver assim, você vai morrer assim. Esses dias uma pessoa da congregação falou para mim, eu sou assim. E o Espírito Santo falou para mim, não diga para ele que ele não é assim, diga que ele se tornou assim. Eu falei, não, você não é assim, você se tornou assim. Querido, muitas vezes nós tornamos naquilo que nós não somos, naquilo que Deus não nos chamou para ser. Nós colocamos a mão e nos responsabilizamos por coisas que Deus não chamou a gente para colocar a mão. Por isso nós temos que descobrir qual é a herança de Deus para nós. Quais são os propósitos de Deus para nós. Você está sonhando o sonho de Deus para você, ou você está sonhando o sonho de alguém? Você está vivendo a vida de alguém, ou você está vivendo a vida que Deus tem para você? E para concluir, o Adriano compartilhou uma coisa comigo nessa palavra que eu achei tremendo. Lá na frente, quem lembra que Abraão teve um filho, chamou Isaac? Deus falou para ele, vou te colocar à prova. Coloca o seu filho na pedra e oferece para mim. Aí Deus deve ter olhado para mim, você tem fé mesmo, cara? Eu vou provar você. Você anda comigo e fala que tem fé, eu vou te provar. E quando ele pegou Isaac falou, mas cadê a oferta? Ele falou, Deus vai prover. Aí Deus está falando, será que você está falando de coração? Eu vou ver, na hora eu vou ficar sabendo. Aí você imagina só, que tremendo.
Abraão coloca o seu filho naquela pedra e levanta aquele cutelo, aquele facão para sacrificar o seu filho. E o que passa na cabeça dele? Meu pai também perdeu filho. Deus só podia dar a promessa definitiva para Abraão se tivesse a convicção que já havia arrancado dele qualquer o quê? Resquício de sentimento igual ao do seu pai. Que se Abraão perdesse o seu filho, ele continuaria sendo fiel ao propósito de Deus e não iria parar. Eu imagino a cabeça de Abraão. Eu posso decidir ser como meu pai? Falar, não, o senhor já tirou o meu irmão do meu pai, agora o senhor quer tirar meu filho de mim? E ia provar que Abraão tinha mágoa de Deus. O Abraão tinha que provar para Deus, não, eu estou curado disso, eu saí da parentela, eu saí do meio da minha família, eu não tenho mais Ló comigo, eu deixei a casa de meu pai e eu estou disposto a viver os teus planos. Na hora que ele levantou os braços, o anjo segurou. Não, você não precisa fazer isso, você provou ser um homem de fé, um homem restaurado, curado. E então encontrou um animal que estava ali preso e eles sacrificaram a Deus em oferta e adoração a Deus. Imagina que momento lindo, aquele filho com o pai chorando e adorando a Deus. E o pai, o filho chorando porque Deus o poupou, e o pai chorando porque além de poupar o filho, ele falou, eu estou curado da perda, eu estou curado da dor. Quantos de vocês têm carregado a dor e a perda da sua família? Ah, mas a minha avó era assim, minha mãe era assim, ah, é difícil. Não, querido. Mas eu lembro que em 1900 alguma coisa, morreu um parente, morreu isso, fizeram isso para minha família. Não, Deus tem uma herança para você. Deus tem um sonho específico para você. A pergunta para você nesta manhã é, você está carregando Ló com você? Ou ainda que você não tenha filho nenhum, você ainda está crendo e esperando que Deus vai te dar? Constantemente pessoas vinham até mim, pessoas que estavam relacionando, namorando. Esse ano, embora eu seja jovem, eu vou completar 10 anos de pastorado, eu com a minha esposa. E quantas pessoas nós orientamos, não namora com essa pessoa, termina esse relacionamento, termina esse namoro. É melhor você terminar esse namoro do que você casar e depois ter que divorciar. Ah, mas eu vou ficar sozinha. Se você sozinho vai ficar disponível para quem Deus tem preparado para você. Quantas pessoas não quiseram crer e casaram e hoje estão divorciadas? Dessas que a gente orientou. E quantas ouviram a gente e hoje estão bem? Por quê? Ouviram a direção. Isso seja no relacionamento, isso seja no seu ministério, seja no seu trabalho, seja com quem você anda, querido. Essa palavra serve para você. Amém? Curva sua cabeça, feche os teus olhos agora. E pense, reflita nessa palavra. Abraão ainda resistiu e levou Ló com ele um tempo. E Ló só deu problema para ele. Deus falou, deixa Ló seguir o caminho dele, Abraão. Corta o cordão. E depois ainda Abraão quis dar um jeitinho e quis engravidar a serva dele e ficou grávida de Ismael. Porque ainda não cria que Deus podia cumprir a sua palavra. Quantas vezes nós tentamos dar um jeitinho? Quantas vezes nós tentamos resolver e nós nos relacionamos com as pessoas erradas, nós envolvemos com as pessoas erradas, nós nos comprometemos em causas erradas, porque nós estamos cuidando de um filho que não foi gerado no nosso ventre. Não é aquilo que Deus separou para mim e para você. Não é aquilo que Deus planejou. A palavra fala que Deus ordenou que Abraão fosse para receber a herança de Deus. O pai, ele deixa o quê? Herança. A herança que Terá deixou para Abraão era uma herança de escravidão emocional, de ter que cuidar de alguém que não era seu filho, como se fosse seu filho, roubando dele o direito de sonhar de ter um filho. Mas a herança do Pai Celestial era o quê? Dar uma terra nova para ele, fazer dessa terra uma nação e dar um filho para ele, do ventre da esposa dele. Qual herança você quer receber? A herança terrena ou a herança celestial? Você quer repetir a história de alguém ou você quer viver uma história única que Deus tem para você? Senhor, nós oramos aqui nesta manhã.
nós te pedimos, Espírito Santo, vem, fala com cada coração agora, dentro dessa palavra. Se alguém morreu, querido, se alguém se foi, Deus não quer que você viva a história dessa pessoa. Ainda com os olhos fechados, eu quero compartilhar com você. Eu estive na Bahia, na outra vez que eu estive, não nessa, e eu fui em uma casa almoçar. Fizeram um almoço para mim. E lá nessa casa, eles tinham perdido recentemente, há 2 anos, 1 ano e pouco, a mãe. Os filhos são todos adultos, estavam lá, mas a mãe havia falecido. E eu vi várias fotos da mãe, daquela família, na casa. Até aí tudo bem. Só que aí tocou o telefone de uma das filhas. E no telefone, o toque do telefone era a mãe falando. Ela gravou a fala da mãe e colocou como toque no telefone. Ela começou a agir como a mãe, viver como a mãe. Ela deixou de relacionar, de procurar alguém para poder namorar e casar. E ela cuidava da casa como a mãe cuidava. E aí entrou um animalzinho e fez sujeira. Ela falou, se a mãe estivesse aqui, ela ficaria doida, eu preciso limpar. E ela parou de comer e foi limpar. E eu comecei a ver, essa menina está vivendo a vida da mãe dela. E os irmãos começaram a aceitar isso. E o pai também. E o Espírito Santo me levou a orar por ela. E Deus mandou eu falar para ela, você não é a sua mãe. Querido, essa menina começou a gritar e chorar. E eu dizia de novo, você não é a sua mãe. É tempo de você chorar e enterrar sua mãe. O tempo de luta acabou. E é tempo de você viver a sua vida. Você não tem a responsabilidade de cuidar dessa casa. Você não tem a responsabilidade de cuidar dos seus irmãos. Deus vai cuidar. Você vai fazer a sua faculdade. Você vai namorar, vai encontrar alguém para casar. Você vai ser feliz. Eu liberei uma palavra sobre a vida daquela menina e eu orei por ela. E ela sentiu o toque do Espírito Santo. Quantas pessoas estão vivendo isso? Quantas pessoas estão dependendo da migalha do outro para ser feliz? Você não está na mão de ninguém, querido. Você está nas mãos de Deus. Você não depende da atitude ou de alguém para que você seja feliz. Se liberte hoje disso. Se liberte dessa responsabilidade colocada sobre você. Se liberte hoje em nome de Jesus. Todo mundo na minha casa tem depressão, eu também vou ter. Está repreendido em nome de Jesus. Você está curado, liberto, porque você tem uma herança do céu. Todas as pessoas da sua família têm depressão, porque todas elas agem igual. Mas Deus chama você para agir diferente, para ter uma atitude diferente de fé. Parar de lamentar e chorar por aquilo que perdeu. O tempo de luto acabou. Davi, quando perdeu seu filho, ele orou para que Deus não o levasse, chorou, jejuou. Mas quando Deus levou, fala que ele se banhou, ele comeu, ele se vestiu e se perfumou. Tocou a vida para frente, levantou a cabeça e tocou a vida. Quantos ainda estão chorando pela perda de alguém, porque não conseguiram superar e estão vivendo a vida de alguém? Deus tem uma vida para você. Deus tem sonhos para você. Pela fé, creia nesses sonhos. Pela fé, receba o chamado de Deus nessa manhã. E pela fé, obedeça a voz do Espírito Santo. Não pode, corte na raiz hoje este mal e diga, Senhor, eu quero ser livre e viver os teus sonhos. Se Terá colocou jugo sobre você e quisesse que você desse continuidade àquilo que era para ele fazer, não seja filho de Terá, seja filho de Deus. Senhor, nós oramos esta manhã. Começa a libertar, Senhor. Começa a curar, Senhor. Eu vou orar por você agora. Senhor, começa a trazer transformação nestes corações. Senhor, começa a encher de vida estes corações, de sonhos, Deus, de heranças que o Senhor separou para eles. Assim como o Senhor chamou Abraão, Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. Abraão, eu vou te dar uma terra abençoada, melhor que a terra que o teu pai te deixou. Abraão, eu vou te dar filhos que vão sair do ventre da sua esposa. Eu vou curar o ventre estéril dela. Abraão, através da sua renúncia, do seu modelo, todos os que seguirem o seu modelo serão abençoados.
serão benditos na terra. Oh Senhor, nós cremos nessa promessa, nós cremos nessa palavra. Quantos filhos se sentiram rejeitados pelos seus pais e tentam ser como seus irmãos, tentam ser como alguém que os pais gostam para ter aprovação e aceitação. Quantos de nós buscamos, como mendigos emocionais, sermos aprovados e aceitos, e vivemos uma vida que não é nossa, temos reações que não são nossas. Mas o Senhor está falando: se o Filho te libertar verdadeiramente, você será livre. Abraão saiu para receber de Deus uma nova herança. Receba nesta manhã uma nova herança. Senhor, eu oro nesta manhã e eu desligo no céu e na terra toda herança maldita, toda herança opressora, toda herança maligna, todo filho que eles têm carregado, toda responsabilidade que eles têm carregado imposta sobre eles, que não foi gerada pelo Senhor. Toda semente, toda palavra, toda responsabilidade, todo peso, toda tristeza, toda depressão, todo jugo, toda canga, seja arrancado em nome de Jesus e desligado no mundo espiritual, que não tenha mais influência espiritual e emocional sobre essas vidas. E eu ligo agora no mundo espiritual, na terra e nos céus, assim como o Senhor deu a chave para a igreja ligar e desligar na terra e nos céus. Eu ligo a herança do Senhor sobre essas vidas, a herança do Senhor sobre esses que estão aqui nesta manhã, aquilo que o Senhor separou desde antes da fundação do mundo, sonhos, projetos, desejos, comece a pulsar nestes corações agora, que ouvem essa palavra. Começa a penetrar, Senhor. Coloca os teus sonhos, porque a tua palavra diz que é o Senhor que coloca o desejo, e o Senhor também, o mesmo que coloca o desejo, Ele efetua o desejo. Efetua o desejo do Senhor, a vontade do Senhor em cada vida. A herança do Senhor. Receba sobre a tua vida a herança do Senhor, a vida do Senhor, os sonhos de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os sonhos de Deus, os sonhos de Deus. Começa a sonhar os sonhos de Deus. Começa a profetizar: eu vou sonhar os sonhos de Deus, eu vou viver os sonhos de Deus. Deus está mandando eu fazer um negócio aqui agora. Eu quero que você continue com os olhos fechados e você vai fazer no seu lugar. O que Ló representa para você hoje? É muito forte isso, querido. O que Ló representa na sua vida? Você vai olhar com os olhos fechados, olhar com a sua imaginação e vai falar: Ló, eu te deixo hoje. Você não é mais minha responsabilidade. Quem é Ló para a sua vida? Será que é uma pessoa, uma condição, um sentimento? Eu quero que você diga, abra a tua boca e diga: Ló, eu deixo você aqui. Olhe pelos olhos da fé agora, querido e querida, e fala: Ló, eu te deixo aqui hoje, Ló. Fica para trás, Ló. Deus vai cuidar de você. Eu não posso cuidar de você mais. Eu não posso mais viver uma vida de engano. Eu estou sendo infeliz porque eu não estou vivendo aquilo que Deus tem para mim. Está pesado demais, Ló. Hoje eu saio da minha terra, da terra de dor, da terra de morte, da terra de perda. Hoje eu saio do meio da parentela. Hoje eu te deixo, Ló. E hoje eu saio da casa do meu pai natural. Aquela casa, muitas vezes onde você não tinha o que comer, e hoje você tem, mas você não tem prazer, porque você fica lembrando quando você não tinha o que comer. Naquela casa que só tinha dor, só tinha brigas, gritos. E hoje na sua casa tem paz, mas você não consegue ter paz, porque você ainda está naquela casa de gritos, de dores, de violência, de abusos. Saia dessa casa hoje, em nome de Jesus. Diga: eu estou saindo. Ore agora, eu quero que você ore. Abaixe sua cabeça e fala: Senhor, eu estou saindo. Eu estou te deixando, Ló. Eu estou te deixando. Eu estou deixando a casa do meu pai. Eu estou deixando você, Ló. Eu estou deixando você terra de dor, terra de sofrimento. Eu estou deixando. Abra a tua boca e profetize: eu deixo, eu quero ser livre. Eu sou livre, eu declaro que eu sou livre. Isso, ore, fala: quem é Ló para você?
Quem é Ló? Renuncia a Ló agora. Oh Deus. Chore, despeça de Ló. Fala tchau, Ló. Tchau. Despeça dele, querido. Talvez você sempre quis que o teu pai fosse uma pessoa que ele não foi. E você nunca vai poder ter isso de volta. Só Deus vai poder te suprir nisso. Talvez você quis que a sua mãe fosse uma pessoa que ela não foi. Isso você nunca vai poder ter. Mas Deus vai poder te suprir nisso. Despeça de Ló. Se você já se despediu de Ló, agora eu quero que você, pela fé, feche seus olhos e comece a orar e falar: Deus, eu quero receber Isaac. Eu quero receber os sonhos do Senhor. Eu quero receber a vida do Senhor. Coloca a mão no teu coração assim e começa a falar: Deus, me dá vida, me dá sonhos. Sonhos que o Senhor sonhou para mim. Vida que o Senhor preparou para mim. Herança que o Senhor preparou para mim. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero, Jesus. Vida, sonhos, heranças, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nunca mais volte para a terra da aflição, nunca mais volte para a terra de Harã, nunca mais volte para buscar Ló, nunca mais volte para a casa do Pai. Repita comigo: eu determino que eu abandono a terra de Harã, a terra de morte, a terra de perda. Eu não vou mais lamentar pela perda. Eu não vou mais chorar pelas perdas. Eu não vou andar mais angustiado e amargurado. Eu me comprometo a deixar a parentela, deixar Ló. Eu te deixo, Ló, porque eu preciso receber Isaac. Eu preciso receber o filho da promessa. E eu deixo a casa do Pai, a herança natural, para receber a herança espiritual, para entrar na casa do Pai Celestial, para que Ele me supra em tudo quanto eu necessito, em nome de Jesus. Amém. Glorifique e aplauda Ele. Glorifique ao Senhor. Aleluia. Olha para o seu irmão e fala assim: Ló nunca mais. Deus tem uma vida para você única. Aleluia.